Canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, 2 de junho, nos reunimos com você para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 12, de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olha para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto de César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia vem nos apresentar uma questão política sobre o pagamento de impostos a César. E a resposta de Jesus é cheia de sabedoria e clara. Ele nos lembra de que existe duas dimensões de responsabilidade: a civil, diante das autoridades humanas, e a espiritual, diante de Deus. Esta distinção mantém o equilíbrio entre o que pertence ao mundo terreno e o que pertence a Deus. E Ele nos convida neste dia, com esse Evangelho, a vivermos com fidelidade em ambas, a escolhermos o que é certo. E o que é certo não pode ser negociável. É preciso ter sabedoria, exceto. O Evangelho desse dia vem nos mostrar isso, que é preciso ter sabedoria diante dos homens. Quando esses homens chegaram diante de Jesus, pelo questionamento, Jesus entendeu a hipocrisia. Não era apenas um questionamento, mas era uma tentativa de pegá-lo em alguma palavra que pudesse levá-los a dizer que ele estava vivendo em desacordo com o que ele pregava, ou que o pudesse acusar de não obedecer às autoridades terrenas. Que o Evangelho desse dia infunda em cada um de nós esta sabedoria para escolhermos sempre o que é certo e para não negociarmos isso. Não justificarmos fazendo o que é errado. Que o Evangelho nos ensine nesse dia a estarmos atentos, sobretudo ao que Jesus nos questiona, mas também sabermos separar o que é do mundo e o que é de Deus. E temos a convicção que não podemos servir a Deus e ao mundo, mas não podemos também servir a Deus de uma forma e ao mundo de outra, não. O Senhor nos chama para uma vida plena aqui na terra, para alcançarmos o céu. Por isso nós somos todos os dias a fazermos o que é correto, não somente aos olhos do mundo, não,
mas principalmente aos olhos de Deus. Que o Senhor seja o nosso norte, o nosso requisito neste dia e todos os dias para nos conduzir nessa terra. Peçamos ao Espírito Santo esta graça. Vinde, ó Espírito Santo, me encher com a sabedoria, com discernimento, me fazer caminhar nesta terra conforme a vontade, os parâmetros, o direcionamento de Deus. Que este seja o nosso propósito nesta terça-feira, em agirmos conforme a vontade de Deus, estarmos atentos e também nos questionarmos. Isso está dentro da vontade de Deus? Isto é o melhor para manter o equilíbrio? É o correto aos olhos de Deus? Se assim possamos ler e reler o Evangelho desse dia. Pedimos também nesse dia a intercessão de São Marcelino e de Pedro, os santos que a Igreja celebra nesse dia. Santos que foram sacerdotes, exorcistas, que foram martirizados, mas não abriram mão de escolher a Deus. Esse Deus que sempre nos defende, nos protege. Que assim, pela intercessão de São Marcelino e Pedro, o Senhor nos abençoe nesta terça-feira e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.